Irmãos, a paz de Deus. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, aproveitando o irmão Josafá falando sobre a Santa Ceia, que supostamente está lá em 11 de 1 aos Coríntios, onde simplesmente o título, a epígrafe, nos direciona a um entendimento totalmente equivocado sobre a Santa Ceia, celebração de Santa Ceia, coisa que Paulo não ensinou. Lá não é isso que está escrito, é outra coisa. E nós vamos analisar e ler para os irmãos 11 de 1 aos Coríntios, e vocês vão ver que a Bíblia mente. Porque as Escrituras Sagradas, irmãos, nunca teve epígrafe, concordância, letrinha de rodapé, porque isso foi acrescentado por quem fez a Bíblia. E todo mundo já sabe que a Bíblia foi feita, ela não caiu do céu com zíper e tudo. Ela foi feita, a Bíblia foi feita pela Igreja Católica, e nós temos que ter isso na nossa consciência e tentar buscar as Escrituras dentro da Bíblia, porque na realidade a Bíblia contém a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo. Ela não é a palavra do Eterno, ela contém a palavra do Eterno Deus. Então, hoje nós vamos ler 11 de 1 aos Coríntios e tirar as dúvidas dos irmãos que gostam de aprender. E vamos analisar o vídeo do irmão Josafá, que inocentemente ele lê 11 de aos Coríntios e acha também, assim como todo o ministério da CCB, ou CCB Jandira, ou qualquer outra denominação dessa aí, todos leem lá e vê uma Santa Ceia induzido pela epígrafe completamente adulterada, porque ela ela não condiz com o contexto. É uma epígrafe justamente para enganar o povo a praticar a coisa de Roma, que é idolatria. Ceia, irmão, com simbologia, isso é coisa da Grécia Antiga e de Roma. Isso é idolatria da mais pesada. Então hoje nós vamos ler e os irmãos vão entender que o que está escrito em 1 de aos Coríntios, 11 de 1 aos Coríntios, não é modo de celebrar a Santa Ceia, não. Muito pelo contrário. Porque ceia, irmão, é tudo aquilo que Deus preparou na nossa despensa. Isso é ceia. E quem discernir o corpo e o sangue do nosso Salvador vai saber que a sua ceia, a cesta básica ou sua feira que Deus preparou para você, você tem que repartir ela com algum necessitado que bater à sua porta. E matar a fome de quem passar. Se passar um mendigo, você tem que matar a fome dela. E repartir o pão e repartir o evangelho, irmão. Esse é que é o verdadeiro discernimento do corpo e do sangue do Salvador. Porque ele falou, vós sabereis que verdadeiramente o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Porque naquele tempo judaico lá, irmão, que eles comemoravam a Páscoa, trazer a memória. Eles comemoravam a Páscoa, irmão, e o pão da Páscoa era justamente o Cordeiro, que é o nosso Salvador. É o corpo do Cordeiro, já simbolizando. E o que a Páscoa representava? A saída do povo da escravidão. Eles comiam o pão asmo, comiam folhas amargas e bebiam o vinho representando o sangue do Salvador. E nós não podemos, irmão, ler uma coisa e interpretar outra comendo a pilha da Igreja Católica, não. Porque Santa Ceia simbológica, isso é coisa de Roma. Então vamos ver, irmão Josafá aqui, na inocência dele, sobre a ceia. Nada contra o irmão Josafá. Eu sei que é um homem do bem. E vamos analisar esse vídeo. Isso para a gente aproveitar e dar
e passar um pouco do conhecimento e da leitura das Escrituras que está dentro da Bíblia, que poucos sabem ler. E o pior dessas, irmãos, é impedir uma alma de tomar uma santa ceia. Isso aí é muito grave, muito sério, irmão. Né? Porque dentro da própria palavra de Deus, eu queria que alguém me mostrasse dentro da palavra de Deus aonde se sustenta essa decisão de não permitir uma alma que tome a santa ceia. Porque se eu recordo bem, irmão, ali em Coríntios, ali fala que cada um examine-se a si mesmo. Ali não está dizendo, e o ancião examine a igreja, ou cada um examine o próximo, ou o pai examine o filho, ou o filho examine o pai, ou a mãe examine a filha, ou a filha examine a mãe. Não tem nada disso ali, irmãos. Ali é cunho totalmente pessoal entre a alma e Deus. Né? E ali... Josafá, a Santa Ceia, na realidade, ela... que o irmão entende como Santa Ceia, na realidade ela não é algo pessoal, não. Ela é, na realidade, é compartilhar com o próximo. É entre você e o próximo, então não é pessoal. É você ajudar o seu próximo. É repartir o pão, porque aqueles que anunciam o evangelho para um faminto e não mata a fome dele, rapaz, descumpre um dos maiores mandamentos, que é cumprir a justiça de Deus. Que a justiça de Deus é o pobre, irmão Josafá. O justo, na realidade, é o que está necessitado. Então você que vai ajudar, ou que tem condição de ajudar, não faz mais do que a obrigação. Porque isso vem desde a velha aliança. Porque no dízimo mesmo, todos eram obrigados a ajudar o necessitado, o pobre, a viúva, o estrangeiro e os enfermos à força, porque o dízimo era lei, tinha que pagar o dízimo. Então esses homens ruins, egoístas, egocentristas, capitalistas e materialistas, vêm desde lá. Vê que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da falta de generosidade e falta de amor ao próximo. Eles eram iníquo. Iníquo é aquele que, recebendo, não reparte com ninguém. E eles não tinham amor ao próximo, era ímpio também. Então Sodoma e Gomorra eles estavam instalados na melhor terra que tinha naquela região, onde tudo era fartura, e eles não abriam a mão ao necessitado, e foram destruídos por isso. Sexo ilícito tinha também, mas em todo lugar teve. Você vê que até Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, e Sodoma foi destruída, ele deitou com as duas filhas. Isso é sexo ilícito também, e mesmo assim ele não foi destruído, porque o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra, para muitos irmãos aí que aprendeu errado, irmão, não foi definitivamente, não, Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa de sexo ilícito só, não. Foi destruída muito mais por ser egoísta, egocentrista, capitalista e materialista. Que isso é coisa da besta fera, isso é coisa, sinal do anticristo. Então nós não devemos participar, irmão Josafá, e nós temos que ter tudo em comum com os nossos irmãos. E comunhão, a palavra comunhão, não está ligado a elevar o pensamento, não. Elevar o pensamento, todos estão com o mesmo pensamento para Deus revelar a palavra. É unanimidade de pensamento. Unanimidade foi substituída terrivelmente por comunhão. Comunhão, irmão Josafá, está ligado a ter tudo em comum, a compartilhar os seus bens materiais e também os espirituais, porque o sangue do nosso Salvador, o corpo dele verdadeiramente é pão. É pão, e aquele que comer desse pão não mais terá fome. Por quê? Porque você tornou-se um pão só. Todos nós tornamos um só pão. Por isso o justo não mendigará o pão. Já viu um justo mendigar o pão, como diz Davi? Não mendiga porque, se todos estiverem na mesma comunhão de partilha de bens, o justo não passa fome. O necessitado não passa fome. Agora, meu amigo, quando você transformar a palavra comunhão em unanimidade, que não tem nada a ver, então vamos ficar unânimes, irmão, com o mesmo pensamento,
Para Deus revelar a palavra, aí tudo bem. Agora, em comunhão, comunhão, rapaz, não estraga a palavra comunhão. A gente não pode simplesmente pegar uma palavra, irmão, que tem um significado majestoso desse e transformar numa banalidade dessa. Esperar que Deus revele a palavra, vamos ficar com o mesmo pensamento. Até no dicionário nosso de português, irmão, a palavra comunhão está ligada à partilha de bens de casal. O casal, quando vai separar ou casar, existe a comunhão de bens. Parcial ou sei lá mais o que, mas a comunhão está ligada a ter tudo em comum com os nossos irmãos. Então a minha feira é a feira da minha mãe que mora aqui vizinho, é a feira do meu vizinho, é também do meu vizinho que está aqui necessitado e desempregado. Então suportar um ao outro no amor do Salvador é dar suporte, irmão. Essa palavra é derivada uma da outra. Dar suporte é um irmão estar desempregado e o outro fazer a feira dele até ele se reerguer materialmente, irmão. E também aconselhar, ser bondoso para ele. É isso que a gente devia ter aprendido há muito tempo. E a gente não aprendeu. Então nós vamos ler, irmão, 11 de 1 aos Coríntios, e vocês vão ver que lá não tem nada de ceia não, rapaz. Nós vamos dar seguimento. Deixa claro, né? Ele coloca aquela responsabilidade na mão da pessoa, diz é você e Deus, quando ele fala assim, olha, ninguém toma indignamente, porque aquele que tomar, toma para a sua própria perdição. Irmão Josafá, toma indignamente, come a ceia indignamente, ou a sua comida indignamente, até um pacote de bolacha recheada. Aquele que comeu sem repartir, irmão Josafá. É isso que está escrito lá, meu amigo. Comeu a ceia, comeu indignamente, é aquele que comeu sem repartir. É isso que está falando ali. Ó. Vamos ler aqui um pedacinho. 11 de 1 aos Coríntios, a partir do verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque quanto vos ajuntais, não para comer, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se manifestem, se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é para a ceia do Senhor que comeis. Não é a ceia do Senhor que comeis. Se não é a ceia do Senhor que eles estão comendo, Josafá, que ceia é? Da idolatria, meu amigo. Ceia da idolatria se come, irmão Josafá, quando você come sem repartir. Isso é comida sacrificada aos ídolos, a glutonaria, porque o egoísta, irmão Josafá, não reparte nada com ninguém. É isso que vem seguindo a gente desde a velha aliança, que o dízimo era justamente para quebrar esse egoísmo. E João Batista cá, quando veio abrir o caminho para o Salvador, ele pregou sobre isso. E o povo amedrontado falou assim, mestre, o que nós temos que fazer então? Porque João Batista falou que eis que o machado está à raiz das árvores, as árvores que não produzir bons frutos vai ser cortada e lançada no fogo. E João Batista falou assim claramente, o povo amedrontado, o que a gente tem que fazer? Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem comida em casa, reparta a sua comida. Isso está em Lucas, capítulo 3. Vocês vão ver que toda a vida foi a comunhão e o caminho do Salvador foi partilha. Partilhar o bem material, partilhar comida e partilhar o evangelho. Então é isso aí, irmão Josafá.